Sabe aquele tipo de conflito que parece não ter fim, que se repete de novo, sempre com a mesma pessoa? Pois é, hoje a gente vai analisar uma abordagem um pouco diferente para tentar quebrar esse ciclo. Uma que sugere que a mudança mais importante não acontece lá fora, na discussão, mas aqui dentro. É uma sensação que muita gente conhece, né? O mesmo argumento, as mesmas palavras, parece até um roteiro que a gente já decorou. A frustração vai crescendo e parece que o ciclo nunca vai acabar. Mas e se a raiz do problema não estiver na discussão em si, mas na forma como a gente reage a ela? Ok, para entender como quebrar esse ciclo, primeiro a gente precisa dar uma olhada no que alimenta ele. A fonte que a gente está analisando sugere que o verdadeiro obstáculo não é a outra pessoa, não. É a nossa própria resposta automática, aquela reação quase instantânea que a gente tem na situação. Geralmente, quando um conflito aparece, a nossa mente vai por um de três caminhos quase que no piloto automático. Ou a gente ataca para se impor, ou se defende para se proteger, ou então se afunda na culpa. O problema, nenhum desses três caminhos resolve a situação, eles só nos mantêm presos. A alternativa é outra, é um estado de presença. Um lugar onde, finalmente, a clareza, o diálogo e as soluções de verdade têm espaço para surgir. Tá, então, como é que a gente sai desse padrão reativo? A resposta, segundo essa linha de pensamento, está numa mudança fundamental de percepção. O objetivo deixa de ser ganhar a briga e passa a ser enxergar tudo de uma forma completamente nova. E aqui está o ponto crucial, o pulo do gato. A prática foca inteiramente na transformação interna. Em vez de gastar uma energia enorme na tarefa, convenhamos, impossível de controlar o que a outra pessoa faz ou diz, o trabalho é mudar a lente, é alterar a forma como o problema é visto, e é a partir dessa mudança interna que a situação externa, lá fora, começa a se transformar de verdade. A ideia central para essa mudança é o que a fonte chama de santidade. E olha, é super importante entender isso não no sentido religioso, mas como uma força interior. É descrito como um estado de clareza, de lucidez, de quietude, que todo mundo pode acessar. E é de lá, desse lugar, que as respostas de verdade começam a aparecer. Isso tudo pode soar um pouco abstrato, eu sei, mas a teoria vem junto com uma prática bem concreta. Vamos ver agora como é que se pode acessar esse estado com um exercício bem específico, de 4 passos. No coração dessa prática está esta afirmação. Ela funciona como uma ferramenta, sabe, para redirecionar a mente. Ao repetir essa frase, a ideia não é invocar um poder mágico, mas sim abrir a nossa própria mente para a possibilidade que existe uma solução. Uma solução que vai além daquela nossa visão limitada e reativa do momento. O processo é bem simples e intencional. O primeiro passo, e talvez o mais difícil, é simplesmente pausar. É interromper aquele ciclo automático de raiva, de defesa. Depois, o segundo passo é visualizar, fechar os olhos e trazer a imagem da pessoa à mente. O terceiro é afirmar, repetir em silêncio aquela frase que a gente acabou de ver. E por último, o quarto passo é só observar, perceber a pequena mudança, a abertura que se cria e se permitir entrar num estado de maior presença. É muito importante lembrar que isso aqui não é uma solução mágica da noite para o dia. É mais como um treinamento para a mente mesmo, uma questão de praticar com consistência, uma nova maneira de ver e de perceber situações de conflito. E isso nos leva a uma distinção que é fundamental. Não se trata de positividade tóxica, de fingir que o problema não existe, sabe? Muito pelo contrário. O objetivo é olhar diretamente para a dificuldade, mas fazendo uma troca consciente. Trocar a percepção que é baseada no medo por uma que busca a verdade e a clareza da situação. Com a prática, a nossa própria identidade na situação começa a mudar. A gente deixa de ser só aquele personagem definido por feridas do passado, por ressentimentos, e passa a operar a partir de um lugar de presença, um lugar muito mais amplo e com mais recursos. Então, qual é o resultado final de todo esse trabalho interno? O que acontece de fato quando a gente consegue, mesmo que seja por um instante, acessar esse estado de presença? Bom, quando se consegue alcançar esse estado, as soluções que antes pareciam impossíveis começam a aparecer. Pode ser a clareza para finalmente entender o ponto de vista do outro, ou a calma para ter um diálogo construtivo, ou a força para estabelecer um limite saudável que era necessário. E às vezes, a resposta é simplesmente o perdão. A solução certa meio que surge naturalmente no momento. No fundo, essa prática abre uma porta. Ela permite o acesso a insights, a resoluções que são literalmente inalcançáveis para a mente quando ela está presa no ciclo de ataque e defesa. É uma forma de abordar a resolução de problemas a partir de um nível de consciência completamente novo.
Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. Essa abordagem toda nos convida a pensar numa possibilidade bem radical. E se a paz que a gente tanto busca nos relacionamentos não vier daquela tentativa de mudar o outro, mas sim de encontrar e ativar essa força lúcida, silenciosa, que já existe dentro da gente?